Olá, amigos do canal Ciências Criminais. Meu nome é Carlo Velho Masi, sou advogado criminalista e o tema que vou tratar é o da colaboração premiada no direito processual penal brasileiro. A colaboração premiada não é um instituto novo em nosso cenário jurídico, mas ultimamente, impulsionado pelos meios de comunicação, vem chamando muita atenção da população em geral, instigando os estudiosos das ciências criminais ao desenvolvimento de pesquisas mais aprofundadas sobre o tema, sem falar das repercussões práticas da medida no âmbito de operações policiais que têm despertado grande interesse público, como é o caso da gigantesca Operação Lava Jato, que investiga supostos esquemas de corrupção na Petrobras. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma distinção terminológica importante entre confissão, delação e colaboração. Na confissão, a pessoa assume a autoria do delito, afirma que a responsabilidade é sua. Na delação, admitindo ou negando a sua responsabilidade, a pessoa aponta um terceiro como autor, coautor ou partícipe. Finalmente, na colaboração, a pessoa reconhece que praticou o delito em conjunto com outros e ainda presta um auxílio aos órgãos públicos, polícia, Ministério Público ou Judiciário, para esclarecer como ocorreram os fatos. Por exemplo, prontificando-se a identificar suspeitos, a explicar como funcionava a contabilidade da organização criminosa ou a restituir ao Estado capitais desviados. Então, a colaboração está um passo além da mera delação e bem mais adiantada em relação à simples confissão. Em função disso, o Estado reconhece que o colaborador merece ter também uma recompensa maior, já que maior é a sua intervenção positiva na elucidação do crime. A natureza jurídica deste instituto é alvo de grande dissidência doutrinária. Para o direito penal, a colaboração premiada pode ser uma causa de extinção da punibilidade, através do perdão judicial, pode ser uma causa de diminuição de pena, uma causa de fixação de regime de cumprimento de pena ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Já no âmbito do processo penal, ora ela é vista como uma fonte de prova, ora como meio de prova e ora como meio de obtenção de prova ou técnica investigativa. Certo é que a colaboração premiada insere-se no âmbito de um chamado direito penal premial, que engloba a colaboração, o arrependimento eficaz, a desistência voluntária, a confissão, o arrependimento posterior, dentre outros institutos que disponibilizam um prêmio de acordo com um determinado comportamento do imputado ou acusado. No Brasil, a colaboração premiada adquire previsão legal com a Lei dos Crimes Hediondos, em 1990. A partir daí, diversas leis penais especiais passaram a prever o uso do instituto. Podemos citar a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo, a Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a Lei de Lavagem de Capitais, a Lei de Proteção a Testemunhas, a Lei de Tóxicos, a Lei de Defesa da Concorrência e, mais recentemente, a Lei das Organizações Criminosas. A nova Lei do Crime Organizado, Lei 12.850 de 2013, estabelece um regramento da colaboração premiada. Em linhas gerais, o acordo de colaboração pode ser firmado entre o delegado de polícia ou o Ministério Público, o investigado e seu defensor, e precisa de posterior homologação judicial. O juiz não participa das negociações, apenas verifica a regularidade, legalidade e voluntariedade do acordo firmado, porque, cumpridas todas as suas cláusulas, o juiz não poderá deixar de observá-lo quando da prolação da sentença. Essa é uma garantia para o colaborador de que ele efetivamente será beneficiado. A regra é que, para valer, a colaboração tem que ser voluntária e efetiva. A lei prevê os casos em que a considera efetiva: identificação dos coautores ou partícipes, revelação da divisão de tarefas da organização, recuperação dos proventos do crime, localização de vítimas. O acordo deverá conter obrigatoriamente uma série de requisitos formais
e poderá ser proposto e desfeito a qualquer tempo, até mesmo na execução da pena, por qualquer das partes. Quando desfeito, as provas autoincriminatórias produzidas não poderão mais ser utilizadas contra o colaborador. Um dos pontos mais polêmicos é que o colaborador renuncia ao direito ao silêncio e presta o compromisso de dizer a verdade. Esta questão é tormentosa não só em relação ao direito à não autoincriminação do próprio colaborador, mas em relação aos delatados que têm o direito ao contraditório na fase processual. Em tese, eles têm direito de questionar o colaborador nos pontos que os incriminam, e neste momento a natureza do interrogatório do colaborador equivale à prova testemunhal, onde há obrigação com a verdade, até porque a lei pune a falsa colaboração. Em relação ao sigilo, a nova lei estabelece que durante as investigações preliminares, apenas o juiz, o Ministério Público e o delegado de polícia terão acesso aos autos do acordo de colaboração. O defensor do colaborador terá acesso apenas às diligências já concluídas e documentadas, tal como já previa a súmula vinculante número 14. A colaboração pode atrasar em até 6 meses o oferecimento da denúncia, período durante o qual ficará suspensa a prescrição. Recebida a denúncia, via de regra, o acordo deixará de ser sigiloso, mas nada impede que o juiz decrete o seu sigilo em função do risco à segurança do colaborador e de seus familiares. A lei prevê expressamente que a sentença condenatória não poderá se basear exclusivamente nas palavras do colaborador. Aliás, este tem uma série de direitos de proteção em função do risco que se coloca. Dentre os benefícios de se aceitar o acordo de colaboração estão desde o próprio arquivamento da investigação, apenas na hipótese de o colaborador não ser o líder da organização e ser o primeiro a prestar efetiva colaboração, o perdão judicial, que pode ser requerido pelo Ministério Público ou pelo delegado ante a relevância da colaboração, mesmo se não tiver sido previsto inicialmente no acordo, a redução em até 2/3 da pena carcerária, a substituição por pena restritiva de direitos, até a redução da pena pela metade ou admissão de progressão de regime, quando a colaboração for posterior à sentença. Em linha de conclusão, a colaboração premiada se insere num rol de mecanismos de combate ao crime organizado amplamente aceitos por diversos países, de sorte que o Brasil não poderia renunciar à adoção desta prática, que tem demonstrado ser um meio efetivo de desbaratamento de organizações criminosas. Basta verificarmos que os principais casos criminais do mundo, nas últimas décadas, envolveram de alguma forma essa técnica de investigação. No Brasil, mais recentemente, o caso Mensalão é o mais sério. Resta-nos aguardar como os tribunais interpretarão na prática as novas regras. Sigilo, renúncia ao direito ao silêncio, papel do judiciário no acordo, direitos do colaborador e dos delatados, cumprimento e revogação do acordo. São todos pontos em aberto, a serem desenvolvidos nos próximos anos pela praxis forense. São todos pontos em aberto, a serem desenvolvidos nos próximos anos pela praxis forense, com o auxílio dos estudiosos das ciências criminais. Muito obrigado.